Caetano Veloso gravou com Kleber Lucas a música Deus Cuida de Mim. Senhor, Deus cuida de mim agora, porque a casa vai cair, vozinha. Por que nós não concordamos com essa gravação? Vozinha, solta essa vinheta atômica aí, ó. Aquela parte que você falou pra seguir a gente, eu vou colocar. Aí... Ah, então só... Galera, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, dê seu like aqui nesse vídeo, porque ele será bombástico, se inscreva no canal atomicamente, faça seu comentário e compartilhe. Faça chegar aos ouvidos do tio Caetano ou do pai Kleber Lucas. É sério, galera, nos ajude, porque o projeto é sério, o canal está crescendo, mas o Vozinha tem dito, né, mano? Mais de 90% das pessoas, né? Mais de 90% não segue a gente. Não seguem a gente, então nos ajude, porque o canal é uma contradição. Nós estamos viajando pelo Brasil inteiro, mais o Vozinha com o Fruto Sagrado, todos nos conhecem, mas ninguém nos segue. É muito louco isso. E para que nosso vídeo chegue à maioria das pessoas e o canal seja fomentado com esse projeto, para que culmine lá no Voa Rock Festival, nós precisamos do seu like, nós precisamos do seu inscrever, nós precisamos do seu comentário e do seu compartilhar, Vozinha. E no Instagram também, o Voa Rock Festival, ou Veja por Outro Ângulo. @ Voa Rock Festival, importante, tá aqui na tela, @ Veja por Outro Ângulo, @ André.Martins, @ Lucas Cavalcante Voa. Mano, tá aqui na tela pra você ir lá e seguir a gente, porque a coisa tá acontecendo, Vozinha. É isso aí. Vamos pro vídeo, mano? Bora. Galera, por que nós não concordamos com essa gravação? Porque a gente desaprova. Vou tentar pontuar aqui, mas antes, um pequeno preâmbulo. Na verdade, galera, historicamente sempre foi muito falatório quando uma banda ou um cantor gospel chamava um cara do secular. Por quê? Sempre houve essa separação do santo e do profano. Nós somos santos, eles são errados e nós não podemos ter o tal do fogo estranho e etc e tal. Eu era um dos que acreditavam nisso. Hoje, muito bem influenciado, querido Vozinha. Na verdade, positivamente pelo nosso querido Zé Bruno, um grande abraço para você. Na verdade, existe o que é bom e o que é ruim. E é verdade que Deus pode usar o que Ele quiser, da forma como Ele quiser, inclusive por um cara chamado do secular pregar e o cara do que é chamado gospel não pregar o evangelho, Vozinha. E na verdade, mano, é assim como é mesmo a parada. Mas em grande maioria, os servos de Deus gravam coisas para Deus. E em grande maioria, as pessoas que não são servas de Deus gravam coisas para o público, no sentido da grana, no sentido do retorno e assim por diante. Talvez você vai dizer, não, mentira, os gospel também. Mas por isso que eu não falei gospel, eu falei servos de Deus. Eu acredito que nós temos muito mais pessoas boas do que ruins. Essa é a minha visão. Às vezes a gente fala que a coisa ruim parece que é maioria. Não, se assim tivesse, Jesus já tinha voltado. Porque a Bíblia diz que a volta de Cristo será como nos dias de Sodoma e Gomorra, tá ligado? Então ainda a gente tem mais gente boa do que ruim, essa é a minha percepção. Mas voltando a essa coisa do santo e do profano, eu sempre tive essa visão de que nós somos santos e os outros são profanos. Mas não é bem assim. Mas a bem da verdade também, o cantor cristão, em maioria também, a banda, quando chamava um cara do secular, o propósito dele era reino, Vozinha, era o evangelho. A ideia era o seguinte, eu vou chamar esse cara porque através dessa música, Deus vai usá-la para moldar a vida desse cara e esse cara vai atingir o seu público. Então lá na ponta da linha, muitas pessoas conhecerão a Jesus e isso vai causar um grande bafafá no mundo gospel como no mundo secular. Sacou, mano? Sim. Tá bem resumido. A ideia era mais ou menos assim. E o cantor ou a banda que não era cristão ou cristã, aceitava a gravação com esse cara por conta do evangelho sendo pregado através da vida do cara, por conta da hombridade do cara, por conta da honra, da responsabilidade, do amor, dos princípios. Então ele dizia, cara, eu não concordo com a tua crença, mas por você, por conta do Deus que você leva, eu vou gravar isso com você. Por isso que grandes gravações deram muito certo. O Oficina G3 foi uma banda muito criticada, talvez a última aí que deu grande bafafá na mídia, porque talvez você não saiba, no grande aclamado álbum DDG, quem foi o produtor foi os caras do Crisium. Mas botaram o cara na cruz, eu já vi até esse produtor na TV, mano, falando que da época do G3, na TV não, num podcast falando da época do G3, que ele foi muito perseguido, porque teve uma fala dele depois que o rock é do diabo, alguma coisa do diabo, alguma parada assim, e ele foi muito criticado por isso. E aí a galera desceu-lhe o porrete no Oficina, velho. Mas tacaram graxa, arregaçaram, chutaram os caras e foi muito complicado. E na verdade, por que o Oficina G3 chamou? Mano, os caras são bons, os caras têm qualidade, os caras sabem fazer.
E os caras também aceitaram a oficina justamente por isso. Pela forma como os caras sempre se posicionaram, pela verdade deles, também por serem pessoas muito boas e tal, muito ali brothers mesmo, e deu certo, cara. E ali o evangelho foi pregado através do álbum, tanto que o próprio produtor fala que foi muito movido e foi muito tocado pelo álbum DDG. E tal como o princípio de uma semente, foi semeado alguma coisa e a palavra de Deus não volta vazia. Então algo deu muito certo e por isso que pra mim a Oficina G3 foi ok nessa parada. Mas afinal, Lucas, o porquê você é contra o que aconteceu entre Caetano Veloso e Kleber Lucas? Porque na minha opinião, de fora, e eu tô aqui fazendo julgamento apenas de fora, né? A Bíblia fala pra gente julgar com reta justiça. Então o meu julgamento estando de fora, e por estar de fora eu tenho algumas informações limitadas, na minha análise cultural, social e contextual, na minha opinião, Kleber Lucas e Caetano Veloso não se reuniram por conta disso que eu disse, de que sempre foram as gravações entre cantores gospel e seculares. Na minha opinião, o que uniu eles em um elo foi questões ideológicas partidárias. E neste sentido, Jesus Cristo está em segundo plano. Aí você vai dizer, mas Deus usa, porque eu entrei lá na gravação e eu vi não sei o quê, e mano, uma gravação muito bem feita, vozinha. Mano, assim, não. Não, eu digo em termos de gravida mesmo, de rec, sacou? Assim, o violão muito bem executado, essas bagadas. Inclusive o back muito bom, velho. Os back bom pra caramba. O violão. A voz do Kleber Lucas, muito boa. Mas, mano, o Caetano... Caetano, vem aqui. Vem comigo. Mano, tu mandou uma gravação ruim pra caramba. Uns caras em boca, velho. Um negócio muito... Mano, nossa, ficou muito estranho. Não. Foi estranha a parada. Mas a gravação tá sendo um boom aí, não sei o que lá. E aí você vai dizer, mas Deus usa. Deus usa o que Ele quiser, da forma como Ele quiser, porque Ele é soberano. Mas jamais confunda ser usado com ser aprovado. O que a gente está discutindo aqui não é se Deus usa. A gente está discutindo aqui se isto é aprovado e qual é o efeito colateral que isso vai dar. Na minha opinião, isso não é aprovado por Deus, pelos princípios estabelecidos em sua palavra, porque para mim Jesus não é o centro. O que está sendo o centro é a ideologia. Tanto é verdade que quem foi convidado aí não foi Kleber Lucas, na verdade, que convidou, mas ele foi convidado por Caetano Veloso. E por que Caetano Veloso o convidou? Sendo que é alguém absolutamente que vai contra aquilo que nós cremos, é alguém que prega contra aquilo que nós cremos, é alguém que vive ideologias absolutamente contra aquela que nós vivemos. Mas por que o Kleber Lucas? Porque há um tempo o Kleber Lucas vem se posicionando na televisão, principalmente na Globo, e na televisão de maneira geral, e na internet de maneira geral, com ideias absolutamente contrárias à teologia conservadora do povo de Deus. E como ele está se colocando como um saidinho, um cara old school e não sei o quê, Globo e a galera do Leblon adora isso. A galera do samba e a galera do bossa nova adoram essa coisa que é desconstrutivista. Portanto, Kleber Lucas tem sido um desconstrutivista do cristianismo, da teologia, da sã doutrina. Ele tem sido aquele cara old school. Ou seja, ele é o crente não praticante, aqueles que verdadeiramente praticam. E nesse sentido, por ele ter ido lá na Globo, ter aparecido tomando uma cachaçinha e tal, um vinho lá e não sei o que, de cachaçado sambando e tal, ele mesmo falou que é assim mesmo e não sei o que, tá ali já com vários relacionamentos que ele teve, é um cara heterodoxo, tá ali no seu terceiro, quarto, quinto casamento, ou sei lá o quê. Então ele já tem um discurso que vaza um pouco aquilo que nós cremos. Além disso, ele esteve ali tomando banho de pipoca com o pessoal ali do Candomblé e tem esses movimentos ecumênicos e tal. Galera, isto é algo que Caetano Veloso e a sua patota adoram e vende muito isso. Isso é uma coisa que do ponto de vista contextual do atual mercado, isso vende muito. Como Kleber Lucas, assim como Leonardo Gonçalves estão em queda e já estavam em queda há muito tempo já nessa coisa do gospel, no mercado, a única forma que tiveram foi sair desse mercado. E agora estão lá fora, estão tentando comer os manjares do rei para ver se mantém ali em alguma onda. Fazia muito tempo que não ouvíamos falar de Kleber Lucas, justamente por conta desse cavalo de pau que ele deu na sua teologia. E agora ele está aparecendo justamente por isso. E o círculo ideológico do Caetano Veloso está adorando exatamente esse posicionamento. Se não fosse por um post famoso de Maria Homem. Maria Homem é uma das maiores psicanalistas do Brasil.
extremamente ideologizada, extremamente da patota, uma mulher muitíssimo inteligente, colunista da Folha de São Paulo. Eu sigo ela, leio muitas coisas dela, porque na minha área da psicanálise clínica ela é muito fera, essa mulher, mas eu não concordo com nenhuma ideia dela particular. E aí ela escreveu uma coluna, me parece no dia 8 de dezembro, sobre a participação de Kleber Lucas com Caetano Veloso. E segura, porque talvez você já deve estar me criticando aí, porque eu sou um retrógrado. Agora eu vou ler uma coluna de alguém que é ideologicamente a favor de tudo que Kleber Lucas e Caetano Veloso andam dizendo. Olha só o que disse ela na sua coluna. Caetano canta gospel com pastor no Brasil que celebra a farofa da GECAI. Olha só. Vou abordar este assunto delicado e começo então com um pequeno bloco de abre-alas pedindo passagem. Há o mistério e há a religião. O mistério sempre me tocou e até hoje me espanta o mundo, a linha de qualquer horizonte ou esforço de algum bicho. Ela está dizendo que aquilo que o Freud chamava de sentimento oceânico. Ela está dizendo que ela se espanta com a grandiosidade das coisas. É aquilo que alguns cientistas da psicologia hoje chamam de espiritualidade. Então, que todos têm essa espiritualidade, mesmo sendo ateus, que é esse se deparar com a grandeza, com a natureza, com os mistérios do mundo e assim por diante. Então, ela está dizendo que ela aceita isso, que ela acredita nisso. Sou do tipo que anda sozinha na praia e de repente me vejo atônita, sentada na pedra, em uma meditação obscura sobre essa insistente força de milhões de anos que não cessa de triturar o duro e criar formas de estar na dança absurda que é a do universo. Talvez uma forma de prece. Ela está dizendo talvez, assim, olha, eu creio em alguma coisa, mas não creio. Né? Que ninguém quer reconhecer que Deus é o Criador. A religião é outra coisa, disse ela. Qualquer religião é a tentativa humana, demasiado humana, de dar voz e narrativa a esse mistério insondável. A história das religiões nos mostra que esse processo não é genérico, nem aleatório, que ele segue as mentalidades das épocas. A própria ideia de se criar um conceito abstrato de Deus, monoteísmo judaico, e depois sua universalização e corporificação, cristianismo, e ainda a mediação humana pela posição profética, islamismo, faz sentido numa linha lógica das subjetividades. Explicitando o mote desse texto, olha o que ela vai dizer. Caetano Veloso grava hit gospel do pastor Kleber Lucas. Como disse Adriana Calcanhoto, vamos comer Caetano, degluti-lo, mastigá-lo. Olha pagando o pau pro Caetano. Vamos saborear o banquete antropófago desse complexo país, mas está um pouco difícil de digerir. Nas próximas décadas, talvez ainda precisemos de pastores, normas e igrejas, mas o movimento histórico macro caminha em outra direção. Como sabemos, feliz ou infelizmente, os deuses estão mortos. Eu tenho de cuidar de mim e tecer a rede que cuidará de mim e dos outros. Ela está dizendo de uma visão antropocêntrica, humanista. O pai está mais fraco e equivocado do que nunca, e o capital cada vez mais perverso e sedutor, disse ela. Galera, com essa coluna que ela fez, na verdade foi uma parte da coluna, eu não estou dizendo ela toda, ela faz uma crítica tremenda, dizendo que essa mistura de Caetano com um pastor vai trazer problemas por conta que a religião, ela domina, a religião, ela mente, na visão dela, a religião, ela manipula, e isso é um problema. Nos posts logo abaixo da turma ideologicamente acertado com ela, as pessoas criticam ela, dizendo que ela está errada, que ela é preconceituosa e que ela tem que permitir. Por quê? Porque é uma grande estratégia Caetano Veloso se unir a um pastor para conquistar o público evangélico no Brasil. Eu não vi em nenhum momento Kleber Lucas se posicionando contra essa visão política, dizendo, olha, não, eu não participei com Caetano Veloso por questões políticas, eu participei por conta da minha fé, porque eu creio que Jesus salva, Jesus liberta, ele vai voltar e muitas pessoas irão ao inferno. Então eu participei por isso, porque eu creio que Deus vai usar tudo isso para conquistar vidas. Eu não vi ele fazendo isso. Eu não vi ele se posicionando contra essas falas ideologicamente alinhadas àquilo que Caetano Veloso e aquilo que Maria Homem, por exemplo, acreditam. Na verdade, ele está calado e apenas surfando na onda que essa música está trazendo para ele e também para Caetano. Acredito que Caetano Veloso está ganhando muito com o que ele fez, porque ele está unindo um pastor justo no período político brasileiro que está contrário a qualquer movimento evangélico.
Então, nesse sentido, Caetano Veloso é aquele cara que está dizendo, eu consegui lapidar o verdadeiro pastor, eu consegui lapidar um verdadeiro Messias. Esse vocês devem ouvir porque eu o chancelei, eu o validei. E aí, galera, nenhuma união política, e essa foi minha grande crítica à política atual hoje, está sendo brasileira, nunca a igreja se dá muito bem quando ela se alinha politicamente com o Estado. Nunca ela dá certo quando ela se torna situação. E mais uma vez nós vemos um movimento que a própria ideologia do próximo governo já está se alinhando para trazer o movimento evangélico para a sua ideologia. Caetano Veloso e pastor Kleber Lucas representam mais uma vez a tentativa de Estado e religião se unirem para fins escusos, para saquear o povo de Deus e povoar o inferno. A minha posição com isso é que Deus vai usar, sim. A letra é forte, a música é forte e marcou gerações como a minha geração. Nós ministramos até hoje essas músicas de Kleber Lucas na nossa igreja, como outras. Muita gente será tocada, isso é verdade. Mas em termos sociais, em termos culturais, na minha opinião, esta é perfeitamente uma profanação do templo, na sua forma mais perfeita do que Jesus fez quando ele espancou aqueles que vendiam coisas aos arredores do templo, fazendo do templo covis de salteadores. Kleber Lucas, mais uma vez você falhou. Caetano Veloso, que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você encontre verdadeiramente a Jesus Cristo. Porque quando a música diz Deus cuida de mim na sombra das suas asas, para que você seja cuidado pelas asas de Deus, antes você tem que ser como Jesus disse, assim como os pintinhos debaixo da galinha, assim são os filhos de Deus. Se torne filho primeiro, para depois você ser cuidado pelas asas de Deus, as asas do Espírito. Tá beleza, vozinha? É isso aí, mano. Esse é o nosso posicionamento. Na minha opinião, ele vai muito além do que simplesmente uma música. Que Deus abençoe vocês. E, mano, pode atirar, que nós vamos tomar mesmo. Mas eu tô... E, aliás, ó, palavras do vozinha. Nós temos que nos posicionar mesmo, né, velho? Não é o que a gente acredita e ponto final, mano. O canal é nosso. O canal é nosso e somos reconhecidos não pelos nossos acertos ou erros, mas somos reconhecidos pelos nossos posicionamentos. Tá dito, mano? Vem pra cima, é nóis, é Veja por outro ângulo.